Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Experiência do Cliente. Bom, Experiência do Cliente, ele é totalmente voltado para as pequenas e médias empresas. Justamente porque a experiência do cliente hoje, ela é muito conhecida nas grandes empresas, nas multinacionais, que entendem a necessidade de nós desenvolvermos um relacionamento mais próximo com os nossos clientes e os nossos colaboradores, porque ele, para quem não sabe, é o nosso primeiro cliente. No entanto, as pequenas empresas, elas um pouco pecam não entender que o cliente é muito mais do que aquela pessoa que vai ali, compra e é fiel ao seu produto. Ela pode ser um influenciador, ela pode ser um divulgador, né? Então, ela pode ser muito mais do que simplesmente um bom cliente. E é por isso que esse podcast ele é voltado para as pequenas e médias empresas. E, além disso, nesse nosso podcast, ele também tem dois formatos, dois quadros, né, que nós vamos apresentar. E o primeiro quadro é o de hoje, que são 2 dedos de prosa, que é apresentado toda quinta-feira ao meio-dia, que vai trazer um pouco do conhecimento de grandes profissionais aí do Brasil, internacionais, pessoas que vivem o processo da experiência do cliente, vivem o marketing de influência, vivem o marketing de experiência, que gira em todo, né, em que o cliente se sinta cada vez mais querido, e não só querido, mas conectado com a marca que ele escolheu comprar. E às terças-feiras, também ao meio-dia, nós vamos ter a nossa dose de informação, que é o momento que eu trago ações práticas, né, para que você possa, além de aprender, né, com os nossos especialistas, com os nossos profissionais aí relevantes no mercado, você possa também colocar em prática algumas ações aí que você pode fazer no seu dia a dia sem custo nenhum e que você vai ver que vai melhorar. Mas sem mais delongas, gostaria de falar do tema de hoje. O tema de hoje é: a tecnologia ajuda? Sim, mas a conexão ainda é humana. A postura e a comunicação são os segredos para que você possa construir uma experiência do cliente que fideliza e encanta. Para falar comigo sobre esse tema, nada mais, nada menos, poderia convidar uma grande amiga, e não só amiga, mas uma profissional que é sensacional, faz um trabalho incrível dentro da sua empresa, que é a Roberta Santos. Bom, ela nada mais, nada menos, tem mais de 20 anos de experiência dentro do mercado de publicidade e dentro do mercado de divulgação e de trabalhar com grandes empresas que precisam ser posicionadas dentro do mercado. Ela também conhece as estratégias, pauteiros, produtores, diretores de redação que são ávidos com informações interessantes justamente para ajudar empresas que querem se posicionar no mercado. Além disso tudo, ela é diretora e fundadora da Fonte Comunica, uma empresa que potencializa os negócios, né, por meio do marketing de influência. Então, nada mais falar, vou chamar a própria Roberta para que ela possa falar por si própria. Roberta, seja muito bem-vinda, amiga. Um prazer estar com você aqui no meu podcast. Oi, Ana. Obrigada. Muito obrigada aí pela oportunidade de entrar no seu podcast e poder dividir, né, um pouco da minha história e, enfim, um pouco da comunicação, que é um assunto que eu gosto tanto de falar. Obrigada aí pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Assim, para mim é um prazer. Eu sei que você tem uma experiência gigantesca. E como o podcast ele é voltado para as pequenas empresas, e eu vejo a necessidade de elas entenderem que as grandes empresas pagam horrores para ter o que as pequenas têm, que é conhecer o seu cliente. Então, e aí eu falo assim, às vezes a gente fica falando, parece que a gente está chovendo no molhado. Então, eu vou trazer os especialistas para falar que eu não estou chovendo no molhado. É verdade, sim. Na realidade, né, eu acho que a comunicação ela é um investimento, tá? E eu gostaria muito, e eu acho que é muito importante nós, profissionais da área, explicar isso de uma forma muito clara para as empresas. Mesmo as grandes, existem muitas empresas grandes, né? Vamos falar de Brasil, que é onde nós estamos.
muitas empresas grandes que ainda não entendem o poder da comunicação, tá? Então, quando eu falo que comunicação é investimento. Ela não é despesa, né? E ainda muitas empresas entendem a comunicação como despesa, porque ela gasta, sim, gasta, mas ela não gasta porque gosta de gastar, ela gasta para dar notoriedade para a marca, ela gasta para posicionar, gasta para conhecer o seu cliente, gasta para abrir mercado. Realmente existe um gasto. Se a gente falar que não existe, é mentira. Mas não pode ser interpretado desta forma. Você tem que entender que é um investimento. Então, a gente sempre fala, e infelizmente as empresas ainda não estão tão maduras, que parte da sua. Na verdade, não vou falar retirada, mas parte do seu lucro, mesmo que seja bruto, tá? Não vou falar do lucro líquido, né? Porque uma empresa vai trabalhar com lucro bruto, você tem que destinar 30% para a comunicação. Aí, quando a gente fala de 30%, meu Deus, né? É muita coisa. Mas esses 30% investidos, depois de 2 anos, mais ou menos, darão retorno, 60% maior. E assim sucessivamente. Óbvio que tem muita empresa, que também a gente sabe, é uma realidade, que não tem os 30% para investir. E tudo bem, eu acho que há de se respeitar. Mas entender o planejamento financeiro da sua empresa e parte naquele planejamento computar a comunicação é muito importante, tá? É realmente muito importante. Quando a gente fala que nos Estados Unidos, né, a comunicação ela é o coração, o pulmão, né, a respiração das empresas, não é à toa. Não é porque eles acham bacana, é porque é uma realidade. A comunicação ela é tão importante quanto o seu jurídico. E aí eu faço uma correlação com o jurídico, porque, apesar, óbvio, de trabalhar em áreas diferentes, né, a comunicação informa, o jurídico esconde. A gente, é o que eu sempre falo para meus clientes, enfim, para prospects e palestras que eu dou, a comunicação ela tem que saber tudo, a verdade de tudo. Se você enganar, né, enfim, o departamento ali de comunicação, seja terceirizado ou não, você pode sofrer danos de imagem. E isso é muito complicado, porque quando você está construindo uma imagem ou quando ela já foi construída, qualquer abalo na imagem, obviamente, afeta onde? Aonde dói para todo mundo. Nas vendas, no relacionamento, no lucro. Então, eu acho que é importante a gente entender isso aí como um todo. Interessante que eu já vou pegar o gancho da nossa primeira pergunta, porque aqui é tudo rapidinho, bem sucinto, para que realmente aquilo entre na cabeça de quem está ouvindo e fala assim, nossa, sabe que realmente o que ela falou faz sentido? E eu queria saber de você, dentro da sua experiência, né? Eu acredito que deva aparecer muitos clientes para você que já chega com você assim, olha, eu quero aparecer assim nas mídias, eu quero que você faça isso. E aí a pergunta que eu venho, né? A sua experiência, como que é importante a postura, né, dessa empresa, seja ela se posicionando como uma empresa diversa, né, uma empresa aberta, uma empresa aí que ela tenta se posicionar como algo com várias ideologias, defendendo várias pautas, e aquela empresa, né, quanto aquela empresa também que ela é exclusiva, que é uma empresa que vem com uma marca já com uma exclusividade, muitas vezes de luxo, de nicho, né, que ela fez. E aí, o quanto que isso influencia nessa comunicação quando ela quer se apresentar? Ou seja, quando ela chega para você, olha, eu quero ser uma empresa super diversa. Aí você chega e pergunta para ela, tá, mas qual é a diversidade que você tem? Não, aqui só homens trabalham. Ou então, né, eu quero entrar no mercado de luxo, mas o que você oferece de luxo? Eu ofereço o básico, porque o que eu ofereço aqui é muito bom, o meu conceito, meu produto é muito bom, e eu quero entrar no mercado de luxo. Como é que faz? Na realidade é um desafio, né? É o que eu falo, explicar, né? O explicar é sempre um grande desafio. Eu acho que assim, isso é muito natural e comum, né, Ana?
As empresas, elas chegam, antigamente, era muito engraçado, eu vou contar aqui, sei lá, eu trabalho na comunicação há muitos anos, né, 25 anos, mas vamos falar de 20 anos atrás. Eu quero ser páginas amarelas da Veja. Eu achava incrível, né, porque assim, tudo bem, você pode ser páginas amarelas da Veja, mas qual o seu conteúdo? O que você tem de informação? Que pesquisa você desenvolveu? O que você trouxe de benefício para uma sociedade como um todo? Porque imagina que a Veja era nacional, tinha que ter, né, um approach aí de serviço mesmo para a população, né? O que você fez de diferente, de inovador? Não, é porque, enfim, minha mãe acha que eu sou bonito. Era mais ou menos mãe isso. não conta. Então, a gente tinha que explicar, né? E sempre teve, lógico, e hoje agora com, enfim, os influenciadores, tudo, explicar, primeiro entender o momento da empresa, tá? E aí depois de entender o que a empresa faz, como faz, ser bem transparente com o cliente e explicar até onde ele pode chegar naquele momento, né? Por que eu falo naquele momento? Tá, vamos lá. Então, a primeira ação nossa é traçar um diagnóstico da empresa, ou da persona, enfim. Depois de traçar desse diagnóstico, a gente explica quais são as ferramentas de comunicação que nós vamos usar e até onde ele vai chegar, tá? Sei lá, em 1 ano, em 2 anos. Por que eu falo em 1 ano, em 2 anos? Eu quero deixar muito transparente também aqui, que é uma palavra que eu uso bastante, a comunicação, ela não é imediata. Então, eu entendo a necessidade, eu entendo a dor dos clientes, eu respeito tudo isso, mas a comunicação, ela não é imediata. Então, é um trabalho de formiguinha, degrau a degrau. Quando a gente quer a coisa muito imediata, ou você tem muita bala na agulha, mas aí é um investimento alto para você entrar num digital, sim, e numa publicidade muito... e até ações de marketing, etc. Bem vendedoras mesmo, mas se você não tem essa grana mesmo para investir, sabe? Que é alta, você tem que entender que vai funcionar a comunicação, sim, mas a médio e longo prazo. Eu acho que isso é muito importante, as empresas entenderem que funciona, mas não é imediato. Eu acho que esse é o primeiro passo. Aí, obviamente, dentro desse diagnóstico, aí cada cliente é único, né? Cada um vai ter um diagnóstico diferente. A gente explica, olha, com esta verba, com estas ações, você chega até aqui, sei lá, em 12 meses, em 18, em 24, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente faz. E aí acaba frustrando, tá? Eu sou muito sincera, a maior parte recebe as informações com frustração, eu também entendo, é natural, só que, como eu falo, eu sou muito verdadeira no que é possível fazer, porque a gente faz o que é possível, o impossível Deus faz, né? Enfim, aí cada um na sua religião, a gente respeita aqui, mas aí o impossível sai um pouco da mão do ser humano. Exato. E aí a gente acaba tendo essa conversa muito franca, e muitos clientes entendem, tá? Claro, tem uma decepção inicial, confesso, mas eles acabam entendendo que é um processo. Como, enfim, comprar uma máquina e instalar e depois fazer dinheiro, e de repente até terceirizar o produto da máquina, é um processo. A vida é um processo, né? Eles acabam entendendo isso com explicação e case, né? Sim, e eu imagino também, Roberta, desculpe te cortar, que eles imaginam, eles não têm a ideia de que comunicar, ou isso tem que ser feito muito no embrião da empresa, tá muito estabelecido, para que quando você amplia essa comunicação, ela seja um pouco mais rápida, ou então ela realmente vai seguir um ritmo que vai depender muito de vários fatores que aquela empresa vai ter. Porque às vezes ela até tem todo o know-how para estar dentro de se enquadrar em algum tipo de formato que ela queira se posicionar, mas ela ainda precisa arrumar a casa ainda, né?
Muitos ainda têm que arrumar essa casa, tem que mudar a cabeça de gestor, tem que mudar a cabeça, às vezes, realmente da diretoria, tem que mudar a cabeça do profissional que está ali, do colaborador. Então, assim, não é só, ai, toma, vai lá, faz a mágica e a gente está bombando aí o resto da vida, né? É o que você falou, você usou uma palavra muito importante, interessante, a mágica, né? Não é assim, é uma coisa séria. E é uma outra frente, enfim, não sei qual é a próxima pergunta, mas que eu gosto sempre de destacar, quando a gente entende comunicação, e se a gente levar ao pé da letra, né, você faz ciências da comunicação. Então, a comunicação, ela é uma ciência. Acaba que ela está na área de humanas, sem dúvida nenhuma, mas as pessoas, elas confundem um pouco, né? Ah, eu faço comunicação, sou comunicólogo. Sim, faço comunicação, somos comunicólogos, sem dúvida nenhuma. Mas a comunicação em si, ela é uma ciência. Ela tem este nome, né? Ciência da comunicação. Então, assim, se ela tem o nome ciência, é porque ela é séria, porque ela resolve problemas, ela dá soluções, como toda ciência. Mas, como toda área, né, aí científica, não é rápido. Então, se a gente entender que comunicação é uma ciência, você já consegue desmembrar tudo. Consegue desmembrar que ela soluciona, mas consegue desmembrar que não é da noite para o dia, consegue entender que é realmente uma coisa muito importante na sua vida, mas que, assim, tem que ser perene. Eu, inclusive, falo para os meus clientes e até para cliente que às vezes rescinde contrato, às vezes até por falta de budget, né? As empresas também passam algumas oscilações, normal, e eu falo para eles, neste momento, faça interno. Eu treino para XY pessoas, para você não perder. Vai ficar tão bom quanto? Não. Mas, pelo menos, você não morre, porque quem não é visto é esquecido. Não é. Exatamente. Pegando um pouco já o gancho do que você falou, é o que vai encaixar bem na segunda pergunta, que é quando que uma empresa ela escorrega ou ela erra na mão, tá? Ao buscar se posicionar no mercado usando o marketing de experiência, sem ter a experiência do cliente realmente ali alicerçada no que ela faz. Então, de novo, realmente o trabalho prévio em que não houve um diagnóstico, né? Porque tudo você tem que traçar uma estratégia. A estratégia é o diagnóstico. Quem é o público que eu vou efetivamente vender ou interagir com esse produto ou com esse serviço, enfim, com essa situação. Se você não tria o público certo, por mais que o seu produto ou o seu serviço seja incrível, e eu nem vou discutir isso, tá? Mas se ele não chegar no público que ele dialoga, vai ser inócua. Vai ser uma ação inócua. Então, quer dizer, você vai gastar e aí não vai dar resultado. E muitas vezes, pior do que não dar resultado, é efetivamente ter uma resposta negativa. Exato. Eu acho que esse é o ponto, que é a parte mais, eu acho que é a mais dolorosa, porque o cliente não é bobo, né? Ele não é, as pessoas, com o tempo, né? A gente foi percebendo que muitas atrizes que faziam propaganda de shampoo, eu acho que é da nossa época, ainda deve lembrar muito bem, que pareciam aqueles cabelos lindos, maravilhosos, a gente falava assim, não usa. Aquilo ali não foi feito. Porque realmente a gente tinha essa. Eu acho que a publicidade da época, né? Ela tinha essa ilusão de que a gente. E a gente também tinha um pouco dessa. Acho que muita gente tinha um pouco dessa inocência de que realmente ficava daquele jeito. Aí você ia comprar um shampoo e o shampoo não fazia nem metade daquilo. Seu cabelo continuava, às vezes, ou a mesma coisa, ou às vezes até pior. Então, assim. E hoje a gente naquela época a gente não tinha redes sociais, né? O máximo que a gente comentava entre os amigos e a família. Ah, você comprou o produto? Você viu? Ah, não compra não, porque eu usei, então ficou horrível no meu cabelo. Não fica nem perto daquilo que aparece. Mas hoje a gente tem as redes sociais, né?
Então, hoje as pessoas vão lá e colocam a boca no mundo. É isso, né? Hoje a gente tem esse agravante, né? Na verdade, o boca a boca, ele sempre foi negativo, tá, Ana? E ele sempre o negativo sempre alastrou mais do que o positivo, né? E eu falo que o digital, ele é um boca a boca. Ele é um boca a boca. Ele beneficiou o bom, né? Porque ele acaba também sendo mais rápido e mais acelerado no bom. Mas ainda no negativo, ele também tem mais força e mais rapidez, mais agilidade, né? Então, eu acho que entender exatamente o seu produto e o seu público e o marketing de experiência ou a comunicação de experiência, a palavra experiência eu traduzo como verdadeira. Exatamente. Então, quando a gente fala que hoje o mundo é muito mais honesto, eu acredito. Eu acredito. Que você tem que falar exatamente o que faz. Senão, a sua marca tem uma imagem negativa. Então, por exemplo, um mouse. O mouse, ele ajuda em todos os computadores, tal, mas aí você vai descobrir que ele só funciona no Mac. Sei lá, estou inventando aqui, tá? Uma situação. Por que não você valorizar que ele só funciona no Mac e aí falar que ele é cor-de-rosa, que ele é azul, sei lá, que ele tem 3D, não sei. Mas pegar o diferencial do seu produto e efetivamente trazer as características dele. Então, falando de shampoo, né? A gente tem um shampoo anti-caspa, estou inventando aqui também, gente, para cabelo oleoso. Eu não posso falar que o meu shampoo é anti-caspa para todo tipo de cabelo. Porque aí vai chegar um cabelo seco, não vai dar certo. Eu acho que assim, a transparência, de novo, a honestidade é importante. Aí o marketing de experiência funciona, a comunicação de experiência funciona. Porque aquele público que tem aquele problema ou aquela necessidade vai adquirir o seu produto ou serviço e vai funcionar. Mas não adianta você falar que são para todos, porque nada é para todos. Nada é para todos. Exatamente. Você tem um nicho, você tem uma atuação, você tem um poder mais forte. Um creme para uma pessoa de 45 anos não é o creme para uma pessoa de 40. Por mais que tenha 5 anos de diferença. Não é. Então, eu acho que é isso, é entender profundamente o seu produto ou o seu serviço e dialogar exatamente com quem funciona. Porque aí sim você vai crescer. E não ter medo, né? Eu acho que eu escuto muito as pessoas terem medo, tipo, mas eu vou perder clientela. Eu falo, gente, não é perder clientela, é você vender para quem realmente quer comprar. Porque não adianta você vender para todo mundo, sendo que nem todo mundo quer comprar. E às vezes compra por impulso, compra porque alguém falou para comprar, mas não compra porque é fiel, né? Não compra porque realmente se interessa por aquilo, né? E já caminhando para o final, eu gostaria que você, né, para a gente finalizar aqui, o que o marketing de influência, eu sei que você é uma das especialistas também nessa área do marketing de influência, faz com uma marca que está alinhada. Aí agora a gente falou daqueles que estavam desalinhados. Aí eu quero que você diga para aqueles que estão alinhados, né, com a comunicação e experiência do cliente. Porque às vezes eu percebo também que tem muitas pessoas, muitas empresas menores, que elas estão super alinhadas, elas fazem um trabalho super bacana, mas elas ainda não entenderam que o dever de casa está muito bem feito e que agora é a hora da gente dar um salto. E elas acham que não precisa. E aí eu queria que você falasse para essas empresas aí do Brasil inteiro, porque eu falo assim, pequena e média empresa tem em tudo que é lugar, na cidade grande, na cidade pequena, e muitas vezes a dificuldade de entender a evolução do processo também ela tanto para uma cidade do interior quanto para uma cidade grande, porque muitas vezes essa criação, né, de uma nova empresa, e aí ela sai do MEI para ir para um ME, ela ainda não criou músculo, né, para entender que ela está dentro do mercado, ela está para jogo, né, ela também está ali brigando com várias outras empresas. E aí eu queria que você deixasse aí uma finalização aí de como que a gente pode
essas empresas elas podem começar, né? Por onde elas começam? Tá, na realidade, eu acho que o primeiro passo dessas empresas é refletir o eu, né? O ego. Porque pode parecer bobagem, mas muitas empresas têm medo, né? Não entenderam que elas estão prontas para o mercado e não entenderam que elas são competitivas, sim. Elas acabam trabalhando muito um mercado local por medo. Então, eu acho que a primeira coisa é elas entenderem, se valorizarem, né? Valorizarem o seu produto, o seu serviço, valorizarem a empresa. Muitas das vezes são familiares, ou tá iniciando esse processo de, vamos chamar assim, perfeição, né? Perfeição é uma palavra muito séria, porque nada é perfeito, sempre temos que evoluir, mas a primeira coisa é olhar para dentro, o umbigo mesmo, tá? O umbigo, e pensar o seguinte, tá, tô pronto. Eu quero efetivamente mostrar, né, a minha marca, eu vou deixar essa coisa aqui local e vou crescer. E aí, procurar uma agência para traçar um diagnóstico, primeira coisa, tá? Entender todas as dores, porque toda empresa tem dor, todas as expectativas, e aí, dentro das dores, das expectativas, traçar um planejamento estratégico de 24 meses, tá? De ação por ação, degrau a degrau, para efetivamente mostrar a sua marca e se posicionar no mercado. Nossa, eu acho que é basicamente isso. Que bom, nossa, que bom. Então, assim, né, a gente já caminhando para as considerações finais. Né, a pergunta até que eu ia colocar aqui para você deixar de chamada, acho que já completou com o que você disse, que realmente eu acho que é isso mesmo. As empresas elas têm que parar de ter um pouco de medo e perguntar, né? Porque o que eu escuto, isso é tudo muito caro. Isso é caro demais. Isso não cabe dentro do meu orçamento. Então, aí eu falo, gente, mas você já procurou saber o quanto caro é isso? Porque às vezes apenas se você reajustar, né, aonde as despesas estão indo, você dá uma segurada em algumas despesas, é o suficiente para você investir num processo desse, né, de realmente de fazer essa análise, de entender o que está alinhado ali dentro internamente, o que não está, né, o que está falando nas redes sociais, outra coisa que eu noto também dentro do interior é que muitas empresas, elas estão nas redes sociais, mas elas nem sabem o que está nas redes sociais. Elas publicam uma coisa lá, outra cá. O cliente pergunta, nem houve resposta. Então, são coisas que ficam ali, eu sempre falo assim, poluindo a imagem. Às vezes a pessoa tem realmente um serviço super bacana, tem um produto super interessante, mas não consegue expandir porque ela também não consegue entender, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Sempre falo, gente, não dá para fazer tudo sozinho. Ou você foca em crescer e se desenvolver, ou você foca em crescer e se desenvolver e traz quem possa fazer para você outras coisas que você não faz. Né? Então, assim, eu acho que realmente procurar empresas especializadas como a Fonte Comunica, já deixo aqui, né, a minha indicação de que realmente é uma empresa extremamente confiável, dedicada, delicada com seus clientes, e assim, eu posso dizer isso porque já trabalhei contigo e eu sei o quanto que você é delicada, né, com seus clientes, como você traz seus clientes realmente no seu coração, e eu acho que são poucas as empresas que a gente vê isso, boa parte delas, elas procuram muito, não encaixa, tchau. Não quer fazer, tchau. Você ainda tenta, eu sempre brinco assim, eu adoro empresas que tentam trazer o cliente para a luz. Porque, às vezes, o cliente está perdido. E aí, por um ponto, ele quer jogar tudo para o alto. Não. E ele consegue trazer ele para a luz. E você como o coração da Fonte Comunica, realmente faz com isso mesmo, né? Que a sua fonte realmente continue comunicando sempre. Olha, hoje aqui eu estou tomando um café, um chazinho. Não sei se você gosta de chá, mas eu tomo. Então você logo você vai receber aí de um dos nossos patrocinadores, que chama o Espírito do Chá.
que é um chá maravilhoso, feito assim, sabe? Ó, eu acho que você não vai tomar sabores tão maravilhosos que é, porque tem de fruta, tem de romã, não, é um negócio especial. Não chegou ainda aí, porque eu não recebi ainda as caixas para eu mandar para os meus convidados. Mas logo, logo você vai receber, eu espero que você goste. Tá aí uma cliente que valeria muito a pena, tá? Você entrar em contato, porque eles vêm para o Brasil inteiro. E depois eu posso, em off, passar o contato da Cláudia, que é responsável, para que você possa entrar em contato com ela, porque assim, o produto dela é incrível. Tanto que quando ela me apresentou, eu falei, quero no meu podcast, porque eu quero tomar chá, tá frio, café, a gente fica muito ligado, então com um chazinho. E ela tem, assim, é incrível. É incrível o produto, é incrível a embalagem, é incrível tudo. Então, acho que vai ser uma boa comunicação aí para você trabalhar junto com ela, tá? Legal, tá ótimo. Muito obrigada, mais uma vez, né, pela sua parceria, pelos nossos, mais uma vez, estar comigo, né, que as nossas parcerias multipliquem cada vez mais. Amém, né? Amém. Vai multiplicar sim, com certeza. Com certeza, que realmente é um prazer ter você, não só como colega de trabalho, mas também como amiga, tá? Mesmo estarmos distantes, né? Você tá aí na minha capital linda, maravilhosa, que eu amo tanto. Eu tô aqui no sul mas de Minas. Mas é só geograficamente. Passando frio do cão, mas é só geograficamente, porque no coração a gente nunca se separa. Então, muito obrigada. Viu? Sucesso. E um beijo das meninas, porque sei que foi o aniversário do Guto, né? Então, que dê um abraço nele por mim. E muito obrigada, sucesso sempre, viu? Obrigada, Ana, para você também. Estamos juntos aí esse ano e os próximos. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E aí, gostou? Saiu. E agora vocês tiveram a possibilidade de conhecer a Roberta fiquem atentos nos próximos vídeos que nós vamos estar aqui, vamos fazer mais pessoas falando sobre. Se você gostou, curta, comente. Se você tem sugestão de tema, manda para nós, escreva aqui nos comentários, escreva nos comentários do Spotify. Esse podcast está no Spotify, está em todas os streamings de podcast. Então, se você não tem paciência de ficar assistindo no YouTube, tranquilo, vai ouvir no podcast lá no streaming do Instagram. Se você quer assistir no YouTube, curta, comenta, compartilhe, faz parte da nossa comunidade e venha aprender e venha se desenvolver e fazer o seu atendimento cada vez melhor. Até a próxima semana.